Zaidan, nosso entrevistado, já está conosco. Pois é, no dia 3 de novembro está chegando eleição presidencial nos Estados Unidos e o resultado sempre é importante para o mundo inteiro, né? Há sempre consequências para o mundo inteiro do que acontece na política dos Estados Unidos, ainda mais numa eleição presidencial. 3 de novembro, e o nosso convidado é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, professor Carlos Eduardo Vidigal. Doutor Carlos Eduardo Vidigal, boa tarde, obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Zaidan, eu agradeço o convite e estou à disposição. Bom, nós tivemos uma semana agitada, né, a passada, com aquelas duas entrevistas ao mesmo tempo, Biden e Trump, já que o debate não aconteceu, mas há um último debate marcado para esta semana. E, além disso, veio à tona aquela história, o Twitter até se desculpou porque teria censurado uma retuitagem de um material do New York Post que falava de um computador que foi encontrado e que tinha ali um material ruim para o Biden, já que trazia informações, ou supostamente traria informações, sobre o filho do Biden usar a força política do pai como vice-presidente então dos Estados Unidos para fazer negócios na Ucrânia. Isso muda alguma coisa? Os acontecimentos da semana passada, a entrevista do Trump, a entrevista do Biden, há algo novo capaz de tirar a vantagem que as pesquisas estão dando ao Biden, professor Carlos Eduardo Vidigal? Olha, Zaidan, na minha percepção, dificilmente novos acontecimentos vão alterar aquilo que as principais pesquisas têm indicado, né, qual seja uma provável vitória do Biden. É claro que esse tipo de notícia ele sempre incomoda, né, e a equipe do Trump deve estar ávida por descobrir mais uma ou outra informação desabonadora em relação ao seu adversário, mas o eleitorado ele não se move tanto por essas informações cotidianas, e sim por uma média, né, da sua experiência ao longo dos 4 anos, suas convicções políticas, convívio familiar, situação de trabalho, etc, etc. Então não vejo assim como muito preocupante. Agora, parece claro, não é, professor Vidigal, que se as pesquisas nacionais, ou seja, a votação absoluta, dá uma grande vantagem para o Biden, a esperança do Trump é uma repetição do que aconteceu em 16, ou seja, a vitória em estado-chave. No entanto, uma pesquisa, por exemplo, no Texas, mostrava um empate, onde geralmente os republicanos ganham com folga. E o Texas tem um dos maiores eleitorados e, portanto, maior participação no colégio eleitoral, com Nova York, Califórnia e Flórida. Na Flórida é que a situação é um pouco mais difícil para o Biden. O fenômeno que ocorreu em 2016, com um número maior de votos absolutos para Hillary, mas a vitória do Trump em razão do que aconteceu nos estados, principalmente naqueles estados-chave, é um fenômeno que pode se repetir, ou o senhor vê também, nesse cenário de colégio eleitoral, vantagem significativa para o Biden? Olha, a diferença do pleito atual em relação a 4 anos atrás, quando a Hillary disputou com o Trump, é que nós temos pelo menos 2 informações diferenciadas, né? 2 movimentos diferenciados. Um deles é justamente essa possibilidade que tu mencionaste de o Biden crescer em alguns estados que tradicionalmente têm votado nos republicanos, como o caso do Texas. E um outro dado importante é o número de pessoas que têm antecipado o seu voto. Então é possível que toda a questão que surgiu em torno da violência policial contra os negros nesses últimos meses leve um número maior de pessoas às urnas, e isso pode reforçar a candidatura a Biden, né? Eu vejo esses 2 fatores como diferenciais importantes. Professor, nesses embates finais de declarações, não embate entre eles, entre os candidatos, mas de declarações, Trump já tinha dito que se perdesse não ia aceitar a derrota
né, o que pode se imaginar um problema numa possível transição caso Biden vença. No fim de semana chegou a dizer que deixaria os Estados Unidos se perdesse a eleição. Do outro lado, no fim de semana também teve uma declaração de Biden meio que dando a entender que não reconheceria ou não entenderia um resultado que não fosse a vitória dele. Esse desacerto com algo absolutamente natural que seria a democracia e a alternância de poder pode, de alguma forma, expor mais o Biden do que o Trump, porque, afinal de contas, ele já havia dito que faria isso, mas no caso do Biden, uma frase como essa não tinha saído. Algo não tão democrático assim pode atrapalhá-lo? Olha, é surpreendente, né? Por os Estados Unidos emulando países latino-americanos em termos de baixa institucionalidade e desrespeito à democracia, né? As colocações do Trump em relação a uma eventual derrota que não seria reconhecida me parece muito mais uma questão de bravata, assim como a ameaça de deixar o país, né? Uma vez que os negócios que ele possui não justificam de forma alguma esse tipo de atitude. Agora, o Biden sinalizar também nesse sentido, talvez seja mais nesse calor eleitoral, em termos de mostrar que ele também sabe bater, né, que ele também pode tomar atitudes mais drásticas, né, mas eu não vejo nenhum conteúdo consistente nesse tipo de declaração. Na mídia americana não há nenhum problema entre este ou aquele veículo apoiar deliberadamente este ou aquele candidato. Mas o Rupert Murdoch, representando a Fox News, diz que entende que Biden vai efetivamente vencer as eleições. Quando um veículo de comunicação tão importante e que nunca escondeu que apoia Trump diz isso, torna ainda mais frágil a situação de Trump diante dos números da pesquisa e de todos os acontecimentos recentes que o senhor citou agora há pouco? Olha, quando é um apoio já tradicional de um determinado veículo de comunicação, de uma determinada empresa, aí já é mais natural, né? Já faz parte, digamos, da paisagem política. Mas, de qualquer modo, esse tipo de apoio ele tem um peso bastante significativo. Agora, é bom lembrar que, na essência, nem republicanos nem democratas vão fugir muito do que é o jogo norte-americano, seja na política interna, no apoio às suas empresas, à sua economia, seja no plano internacional. Então, há uma convergência estrutural muito forte entre republicanos e democratas. As discrepâncias, elas se dão muito mais em temáticas sociais, como direitos humanos, por exemplo, em algum tema religioso, questão racial, e menos nos negócios dos Estados Unidos, né? Professor Vidigal, uma última da minha parte. Nós começamos essa conversa aqui falando da importância para o mundo, né, da eleição nos Estados Unidos. Eu lembro até que nos anos 80 havia aquela anedota, né, de que a eleição presidencial nos Estados Unidos o mundo inteiro deveria votar, né? Tal era o impacto do que aconteceu. É ótimo, né? Não é? Agora, se o Biden vencer, que mudanças o senhor enxerga nas relações dos Estados Unidos com o Brasil? Olha, em primeiro lugar, uma vitória dos democratas levará a presidência norte-americana de volta, digamos, à normalidade, né? A um discurso mais de Estado, mais responsável e mais objetivo em termos de relações internacionais. E é provável que, para a América Latina, não mude a substância. Mas o que vai mudar é a retomada do diálogo com a região e a possibilidade de projetos de cooperação. Mas, por exemplo, o reposicionamento norte-americano na América Latina, na América do Sul em particular, no sentido de diminuir a presença chinesa, esse movimento ele vai continuar. E os Estados Unidos apoiarão, talvez, alguns governantes mais autoritários, mesmo com o Partido Democrata.
E, por outro lado, na disputa comercial, por exemplo, entre China e Estados Unidos, ela vai prosseguir, com outro formato, mas vai prosseguir, e é possível que tenha efeitos negativos para os interesses dos exportadores brasileiros e latino-americanos. Carlos Eduardo Vidigal, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Em breve nos falaremos de novo na aproximação das eleições, tá bom? Tá, eu agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.